a visão do poder, porque há sempre essa perspectiva do Foucault de que o poder não é um poder só propriamente do Estado. Há poder em todo. O Foucault diz que em todo lado há poder. É o poder do marido sobre a mulher produz uma história e produz um obscurecimento do papel da mulher, por exemplo. Ali há poder. O poder do pai sobre o filho produz uma história e produz uma história no interior da família. O poder das instituições também produz uma história. Produz o poder do deficiente. A questão do deficiente, o Foucault influenciou pessoas que passaram a olhar para a deficiência de outra maneira, fazendo uma outra história. Eu chamaria os excluídos, não é? O Foucault vai inventar uma coisa, se eu posso agora te acrescentar, vai inventar novos objetos da história. Porque, na verdade, a história tem vindo a ampliar os seus objetos, os historiadores. Aliás, aqui o José Casella já referiu a história do Zanal. O Zanal é uma revista francesa que foi fundada pelo Fernand Bloch, pelo Marc Bloch e pelo Lucien Febvre. O Marc Bloch foi até assassinado pelos nazis e, a partir do Lucien Febvre, depois a revista teve uma sequência que vem até hoje. E na minha faculdade existia, pelo menos, a série mais recente dos Anal. Inventaram a história nova. Diga? Sim, aquilo que uma determinada altura se convencionou chamar a nova história, que até existe um livro em português sobre isso. Quer dizer, há uma evolução dentro dos. Eu tive um curso de História e logo no primeiro ano tive a cadeira de Teoria da História. O professor era bom e estimulou-me para alguns destes problemas, porque eu sempre me interessei muito por filosofia, só que escolhi História e o que é que eu tive de filosofia? No liceu tive uma experiência traumática, porque não era boa, a professora nem aquilo que me ensinou, nem a matéria, era ainda antes do 25 de Abril, ainda por cima, não é? Agora também não parece grande coisa, pelo contrário. E depois na faculdade tive apenas Introdução à Filosofia no primeiro ano, o meu curso de História ainda incluía isso, gostei muito porque estudei os pré-socráticos e estudei as filosofias orientais. Estudava isso, uma aula, uma cadeira de um ano. E depois foi Teoria da História e História da Cultura Moderna. E depois, já com amigos meus cá fora, sou de uma época em que havia muita inquietação, não é? Lembram-se, eu entrei em 65, 66 na faculdade, em Paris, eu sou maio de 68, não foi em Paris, na França, eu sou maio de 68. Nós aqui não podemos dizer que somos dessa geração porque tudo chegava cá atrasado, não é? Mas de qualquer modo chegava cá. Por exemplo, eu estava a fazer a minha tese de licenciatura e saiu este livro, que eu não tinha dinheiro na altura para comprar, mas havia um amigo meu que tinha dinheiro, que me emprestou, a Arqueologia do Saber, que tinha a edição francesa, mas já está em português. Ora bem, e o que eu queria só referir é que o Foucault, claro, isto não queria tão longo, então eu estava a querer fazer uma tese de arqueologia ou de história para me licenciar, mas na área da arqueologia, naquele sentido estrito da expressão da palavra, dessa disciplina, e aparecia aqui uma noção diferente da arqueologia, não é? Arqueologia do saber. Quando mais tarde o Foucault foi eleito, digamos, de algum modo, não é? Professor no Colégio de França, criou um título da cadeira. Também é significativo os títulos destas cartas que eles têm no Colégio de França. Sabem que o Colégio de França está em Paris, num sítio maravilhoso, que era onde eu gostava de ter dado aulas, imaginem a minha ambição. Não é pequena, mas pronto, como a ambição é barata, qualquer um tem que quer. E sempre que vou a Paris, ainda este ano lá estivemos, eu e a Fulbela, eu estive precisamente em Romagem, não é? Junto ao Colégio de França, e depois há uma livraria que existe ali perto. Aliás, naquela rua, precisamente onde morreu o Barthes, atropelado por um caminhão que foi para o hospital e não sobreviveu. Também foi uma tragédia, que era um outro grande pensador. Bem, mas isto amigo do Foucault. Diz? Amigo do Foucault. Eram todos daquela. Porque houve uma certa altura, depois da Segunda Guerra Mundial, que exatamente aquilo que os americanos depois, não é, decidiram chamar French Theory, a teoria francesa, não é? Que é uma coisa absolutamente absurda, porque eles eram todos muito diferentes uns dos outros, mas realmente houve ali em França um esplendor fantástico de pensamento que vai desde o estruturalismo do Lévi-Strauss, não é? Que também influenciou, de certo modo, numa certa primeira fase, o Foucault, até, evidentemente,
por causa de toda a influência que já vinha de um linguista dos anos 20, que depois se tornou muito importante, que foi o Saussure, não é verdade? Pronto, e que na sequência de um outro indivíduo que também tinha inventado coisas interessantes sobre a língua e sobre a linguagem e sobre a importância da linguagem na vida humana, o Peirce, não é? Que desenvolveu-se estudos da semiologia, da semiótica, etc., em que o Barthes foi muito interessante porque aplicou pela primeira vez também esses estudos, essas visões à vida cotidiana, estudou a moda, o sistema da moda. O próprio Pato Coelho, cá em Portugal, chegou a escrever artigos em revistas de moda. O Pato Coelho era um conceituado intelectual português, não é? Foi assim, surpreendente. Bom, e de uma maneira geral, também se condicionou chamar a todo este grande grupo, esta teia enorme de gente que apareceu, era o Lacan, era o Derrida, era o Deleuze, que está próximo, num certo sentido, um grande pensador, amigo do Foucault, era uma variedade enorme. Convencionou-se chamar a toda esta gente um pouco também pós-modernos. Depois há o problema de maio de 68, Foucault, aliás, intervém nessa área, é professor na nova universidade que foi criada na sequência disso. Entretanto, uma das colaboradoras do Foucault, considerada extremista, ou demasiado extrema nas suas teorias, é posta na rua, há toda uma revolta dos estudantes, o Foucault alinha com os estudantes, enfim. É todo um mundo conturbado, mas ao mesmo tempo extremamente rico de ideias e de perspectivas. Agora, o Foucault tem a sua história e de certo modo é um solitário também, como provavelmente todo o grande pensador, que elaborou um novo objeto da história. Porque, de facto, ele sempre se considerou um pensador, porque eu estava a querer dizer, quando ele foi eleito para o Colégio de França, tem que dar um nome à cadeira. Não é? E assim como o Descolat, por exemplo, quando foi para lá, inventou um nome, quer dizer que é Antropologia da Natureza. História dos sistemas de pensamento. E ela é a história dos sistemas de pensamento. História dos sistemas de pensamento, porque, claro, quando o indivíduo entra numa instituição, institucionaliza-se, não é? Entra dentro de um destes regimes de enfermamento, não é? Toda a escola é um regime de disciplinarizar, não é? O Foucault era muito sensível à questão da disciplina e da disciplina que se instala sobre o corpo. Por isso é que os meus colegas são especialistas disso, precisamente o chamado biopoder. É um poder que se instala sobre o corpo. Porquê que se instala sobre o corpo? Porque desde que nós nascemos, desenvolve-se na modernidade a noção de população, sobre a qual o Estado tem uma responsabilidade e a própria de gerir a população como um conjunto de corpos, quer dizer, como um conjunto de fisiologias, de pessoas que têm uma fisiologia própria e que precisam de ter regimes de assistência. Isso vem, aliás, ao encontro do desenvolvimento dos hospitais, dos asilos, porque a própria razão moderna precisa operativamente da ideia de loucura para se constituir como razão. Razão constitui-se por negatividade. O razoável é aquilo que não é louco. Porque nós nunca conseguimos definir o que é o louco, precisamente por aquilo que disse o Zé, não é? O louco tem tido uma história tão diferenciada e nós não sabemos muito bem como é que isso se conforma aí, não é? Nós hoje podemos falar de pessoas psicóticas, podemos falar de pessoas neuróticas, podemos dizer que todos nós somos um bocado neuróticos, tomamos pelo menos, se não for antidepressivos, pelo menos calmantes, há pessoas que tomam calmantes há uns anos, e coisas assim. Mas, qual foi o objeto que de facto o Foucault criou? O Foucault fala de um conceito muito interessante, que é o conceito de enunciado. E o que é o enunciado? Bom, ou que são formações de enunciados, formações discursivas. São ou discursos, ou conjuntos de discursos, constelações de discursos. É aquilo que nós dizemos uns aos outros. E que vem escrito nos mais banais jornais, nas mais banais notícias, nos mais banais casos de polícia ou de normais. E por isso é que eu fui estudar muitas vezes estes tais arquivos do nunca visto, porque não eram importantes para os estudantes.
Vamos lá ver os tradicionais o que é que faziam. Para eles, o que interessava era agarrar no documento como quem agarra numa laranja e quer fazer um sumo. Espremer e toca a ver o sumo, deitar fora a casca. Ora, essa noção de documento como conteúdo, contentor de um conteúdo que é o que interessa, é absolutamente absurda para o Foucault. O Foucault interessa-se é pela casca. Quer dizer, o Foucault interessa-se por essa, como se diria em francês, plage, por essa superfície, por esse plano, que se poderia chamar um plano de imanência, não é? Do discurso. Quer dizer, o que é legítimo eu dizer aqui para vocês não pensarem que eu estou maluco? É isto que constitui a discursividade de uma época. Nós hoje podemos falar dessas coisas porque houve toda uma evolução do pensamento, apesar de tudo, que estes homens abriram. Não é? Mas se falássemos disto há um século, possivelmente também éramos considerados malucos. O Foucault influenciou como várias pessoas. Hoje em dia já é banal surgirem histórias, pequenas coisas sem interesse. Aparentemente, há o Vignorel, história do limpo, história do sujo, história disso, história daquilo, história da intimidade. Já há pequenas coisas que não interessavam a ninguém, se calhar naquela história tradicional. Há 30 anos apareceu lá um indivíduo a dizer que a história do limpo jogava que estava louco, não é? Antes de ir para o asilo, pequenas coisas que, parecendo não ter importância, também têm uma história. E essa história emerge e devemos também olhar para ela, não é? A história da família, depois apareceu um indivíduo que escreveu a história da família, todo indivíduo um bocado na linha do Foucault, não é? A história da família. Agora, há uma coisa que é também interessante de fazer notar, desculpa, que é, não sei se há aqui muito barulho, falou com aquela janela aberta, embora de facto o barulho era... ok. Depois está ali muita gente fora. Também é importante dizer o seguinte, eu tenho o curso de História e depois fui observando, não é? Até por causa dos meus colegas com quem lidava diariamente, daqueles conselhos dos grupos de História, das faculdades, até que nós nos conseguimos independentizar. Independentizarmos a arqueologia, criámos mesmo então um departamento chamado, enfim, dos meus colegas, Ciências e Técnicas do Património. Estes títulos institucionais são sempre muito convencionais. Mas o que é que a gente verificou? Verificou que aquela gente estava cada vez mais a estudar tudo e mais alguma coisa. Não há nada que não seja historicizável, não é? Eu posso pegar na história do papel, posso pegar na história das coisas com que se faz o papel, posso pegar na história das técnicas mais elementares, posso pegar nas coisas mais diárias, posso pegar na história... quer dizer, existe uma história, salvo erro, até das fezes. Sim. Portanto, existe uma história da vulva. Existe provavelmente também uma história do órgão sexual masculino. Quer dizer, foi-se encontrar história em tudo quanto é mais e mais alguma coisa. Historicizar tudo. Claro que às vezes isto deu coisas, quanto a mim, perversas, não é? Por exemplo, quando teve cá o Lipovetsky, que é um autor que eu não gosto nada, mas isto põe-me em polémica com algumas pessoas, o nosso amigo Filipe Pereirinha gosta um bocado dele. Bom, e note-se quando saiu o primeiro livro do Lipovetsky, A Era do Efêmero, ou melhor dizendo, A Era do Vazio, que ele foi o primeiro, ele já fez uma quantidade deles, porque quando vendem bem, eles então continuam-se. É como o Bauman com a questão do líquido, não é? Aquele sociólogo. Mas tem mais interesse do que o Lipovetsky. Muito mais, para se comprar. Agora, o Lipovetsky, uma vez veio ali a Braga, e eu até fui ver, porque era sobre a história do luxo. Do luxo. Do luxo. Do efêmero, quer dizer, daquilo que não tem utilidade prática. E ele dizia que aquilo que caracterizava o ser humano, queria fazer um atemporal histórico, porque começa-se por criar um atemporal histórico, repare-se bem o truque, vamos primeiro criar um temporal histórico, neste caso ao luxo. As sociedades distinguem-se, o que é que a gente vai hoje ver quando vai ver um museu, ou quando vai ver o património, ou quando vai ver qualquer coisa de interesse de uma cidade que visita no estrangeiro. É as igrejas, é os mosteiros, é os museus, é tudo quanto não serviu para nada, ou já não serviu para nada a partir de determinada altura, por isso é que foi encerrado num museu, ou foi colocado ali para contemplação, para pura contemplação. Quer dizer, então o Lipovetsky criou essa ideia do luxo, como sendo aquilo que não é imediatamente necessário à sobrevivência humana, e depois historicizava o luxo, desde o Paleolítico, não é? E então ia dizer, os gajos do Paleolítico, quando pintavam aqueles visões nas cavernas e tal, que era um luxo que eles davam ali para se entreter e não sei o quê. Também o gosto pela cor, pelos corantes, pela decoração corporal, os muitos objetos que se encontraram no culto, as estelas ao longo da pré-história,
os monumentos megalíticos, aquelas antas enormes, o trabalho que aquilo dava que não servia para nada, etc. Quer dizer, eu ao fim perguntei-lhe, ele ficou assim um bocado pouco perturbado, mas de facto a resposta não me convenceu e eu também nunca me convenci com ele. Que é, senhor professor, então o senhor arranja aí uma ideia, que é o luxo, e depois vai historicizá-la, vai mostrar ao longo do tempo as várias modalidades do luxo. Claro, isto vê muito, porque isto não é difícil intelectualmente. E o que as pessoas, muitas delas, querem é umas coisas para ler na praia. Não é? Tipo o livro do aeroporto, chamado livro do aeroporto. E muita da história do cotidiano vende mais se for a história da intimidade, se for a história das pequenas coisas, do que a história geral, ou então, pronto, em torno de grandes personagens, porque também, a determinada altura, também voltou o personagem. Mas a história das nádegas é interessante. Diz? A história das nádegas. Das nádegas também existe. A história dos seios, a história da beleza, a história do rosto. Não há nada que não tenha historicizado. Agora, a questão é esta. Tem havido uma flutuação que é, com o Fernand Braudel e com a escola dos Arnaldo, porque depois da guerra, o Fernand Braudel, de quem aliás o nosso Vitorino Magalhães Godinho, com o grande monumento que ele fez, que é aquele livro monumental, A História dos Descobrimentos Portugueses, uma obra absolutamente monumental da historiografia portuguesa, vem na linha do Braudel, que é, vamos ver, digamos, a própria natureza, o próprio Mediterrâneo, o livro do Braudel, Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Filipe II. O Mediterrâneo passa a ator histórico, quer dizer, a própria paisagem, o próprio ambiente geográfico, deixa de ser um elemento fixo, mais ou menos permanente, para ele próprio ter uma história e explicar a evolução daquela época no Mediterrâneo. Portanto, ele inventou, no fundo, uma história a vários ritmos. Era a longa duração, era ao longo do rei, não é? Que era a história da paisagem, a história do mundo físico, da geologia, da geografia e tal. Depois, de facto, a história mais estrutural, os grandes movimentos de preços, as tendências das curvas de preços, a história económica, etc, etc. E depois a história conjuntural, quer dizer, o evento. E agora vem aqui a problemática muito importante do evento, que os meus colegas de filosofia sabem muito mais disso do que eu. Porque uma das coisas que está na base, e agora dando um salto da história para estes problemas, de algumas filosofias atuais, não é a questão do evento. Por exemplo, o Agamben, se não me falha aqui, tenho aqui um professor que me pode corrigir, o Agamben fala do momento cairológico, quer dizer, em vez de uma cronologia, uma cairologia, quer dizer, kairos. Kairos o quê? Uma palavra grega que significa a oportunidade, a brecha na continuidade normalizada, não é? Normativa, em que é possível introduzir qualquer coisa de diferente, incluindo, eventualmente, num bom sentido. Também o Badiou, mas eu o Badiou pouco percebo, li alguns livros mais simples, mas os livros mais difíceis, Caput, porque ele entra lá pela matemática e eu aí não percebo nada. O Zizek, que tem um livro, que é na Penguin, chamado Event, e que é importante também, isso levava-nos para outros campos. Mas o que eu queria, eu não queria agora falar do Zizek, senão já arranjo aqui problemas, mas o que eu queria era dizer que este problema, não é, põe-se hoje com grande cuidado. Porquê? Porque, efetivamente, por exemplo, vocês, agora vou pôr aqui um problema que é problemático, mas pronto, até pode ter interesse, que é o problema da Catalunha. O problema da Catalunha... Não vais arranjar mais problemas. É uma questão curiosa. Também há. Não, Mas vamos para a Catalunha. a coisa que é interessante na Catalunha é a seguinte. Eu li ultimamente algumas coisas de história da Catalunha, porque de repente fui-me confrontado com a minha ignorância histórica, uma vez que, dentro da história, depois me dediquei mais à arqueologia pré-histórica e verifico que é milenar ali uma existência de uma potencial nação, para não dizer mesmo de uma nação, e também, evidentemente, de uma nacionalidade mesmo, ou seja, de um país. A Catalunha, de certo modo, constitui um país potencial. Evidentemente que há uma história muito longa, que já vem desde um texto de Trotsky, do início do século XX, em que o
Trotsky defende precisamente essa independência da Catalunha, e depois toda uma série de eventos, como por exemplo, evidentemente, a repressão brutal que se exerceu sobre a Catalunha no tempo de Franco. Franco tomou a Catalunha como elemento exemplar para a destruição absoluta do republicanismo espanhol. E, como sabem, até foi auxiliado por várias dezenas, não sei mesmo se mais de uma centena de aviões modernos do Hitler, do Nazi Hitler, e tanques e soldados numa quantidade muito grande. E foi também auxiliado por o seu amigo Mussolini numa quantidade muito grande de soldados, etc. Portanto, o fascismo abateu sobre a Catalunha de uma maneira brutal. Aliás, temos o quadro Guernica, que é o símbolo dessa perfeita destruição para todo o futuro da humanidade. Ora bem, quer dizer, evidentemente que isto é muito complexo, existem muitas forças na Catalunha, mesmo forças de direita, que desejam a independência, existe uma manipulação dos órgãos de comunicação social em Espanha e em Portugal total. Neste momento nós estamos, nesse aspecto, não estamos já propriamente numa democracia perfeita, estamos numa situação em que temos que andar em buscas muito complexas, primeiro que nos tentemos informar, mas existe de facto o problema em si da vontade de independência da Catalunha. E esse problema tem sido obstaculizado pelo Estado Central, que é claramente, no caso do atual governo, um governo de natureza nostálgica do franquismo. Falemos claro. E esse governo, e essa posição que ele tem, é que torna o problema ainda mais irritante a qualquer cidadão que tenha um mínimo de consciência histórica. Neste sentido de que, se esse governo não tivesse arranjado forma de um tribunal constitucional declarar um referendo dos cidadãos da Catalunha ilegal, esse referendo podia-se ter realizado. Mas mesmo tendo considerado ilegal e tendo-se realizado, podia ter deixado de realizar, mesmo ilegal. Eles realizavam-se no sentido da sua identidade e via-se logo qual era o resultado de um referendo ilegal, se era no sentido da independência, se era no sentido de um federalismo, se era no sentido de aumentar a sua autonomia, se era no sentido de continuar tal como está, igual, e talvez a coisa não tivesse chegado a este ponto, mas há uma pulsão, quer de um lado, quer do outro, que é absolutamente frontal. Que é, de um lado da Catalunha, uma sensação muito grande e muito antiga de ressabiamento, de ter sido martirizada ao longo de décadas e décadas e décadas, para não dizer de séculos, não é? Porque a Catalunha, não sei se sabem, mas já teve um poderio em todo o Mediterrâneo, não é? Teve posições, feitorias, formas de comércio, até em Veneza e em toda uma área enorme do Mediterrâneo. Portanto, é um país com uma história própria, eu diria, atreveria a dizer, e é evidentemente uma nação, com uma língua própria, com uma cultura própria, é sem dúvida nenhuma a zona da Espanha mais europeia. E eles o que pretendem, os que pretendem a independência, é uma independência integrados na União Europeia, não fora da União Europeia. Portanto, isso pode-se dizer, mas com a União Europeia tal como ela está, isso é uma coisa, uma utopia completa e ninguém vai aceitar isso. Não é? Mas é o que eles pretendem. Eu estou convencido, porque sou um bocado otimista, que com todas estas andanças, mais cedo ou mais tarde, isso é inevitável. Agora, e também, sou franco, sou um defensor absoluto do regionalismo. Não do regionalismo a torto e direito, mas estive envolvido no movimento regionalista em Portugal, quando foi do referendo que depois perdeu essa ideia das regiões, e neste caso não é propriamente um regionalismo, é realmente uma legitimação e um interesse de uma Europa das regiões versus uma Europa dos grandes Estados nacionais, que é uma construção do século XVIII, e que é uma construção que deu origem aos imperialismos e está ligada aos imperialismos. Quer dizer, por exemplo, no caso da Inglaterra ou da Grã-Bretanha, se efetivamente houvesse uma secessão da Escócia, provavelmente isso seria interessante para que definitivamente a Grã-Bretanha percebesse que já não é Grã-Bretanha nenhuma e que é assim um país como qualquer outro da Europa, não é?
com a sua capacidade própria e deixaria de ter a perspectiva imperial que tem, ainda mantendo tudo aquilo que tem com Manuel Sá. Isto só para dizer que as diversas maneiras de olhar para a Catalunha têm a ver, naturalmente, com posições subjetivas, com posições políticas, e toda a história é sempre uma história política. Não há nenhuma história independente, história neutra, isso não existe. Aliás, Foucault negou permanentemente. É também para referir que, efetivamente, não é possível fazer uma história objetiva como os positivistas criam, uma história que seja vista de fora. É necessário estar por dentro, é necessário ligar a história com a vivência concreta dos lugares. Eu, neste momento, muito gostaria de poder estar com algumas pessoas que eu conheço, que é através do Facebook, em contacto com as pessoas que estão lá a viver este problema na sua pele e saber os prós, os contras, o que é que dizem uns e o que é que dizem outros, mas sobretudo interessava-me saber quais são os pontos de vista das pessoas que, de facto, estão absolutamente convictas disto que eu acabo de dizer e que não podem, que já me advertiram, não ligues nenhuma ou é o País, que se tornou um jornal de direita, não ligues nenhuma ou é o Mundo, que se tornou um jornal de direita, isso não adianta nada, esses jornais estão completamente transviados, não são fontes seguras. Lê, por exemplo, o Diário.es, que é um jornal catalão, mas em castelhano, útil para uma pessoa se perceber disto. Quer dizer, a história é realmente um ponto de controvérsia. É um ponto de controvérsia grande e onde também aqui no Foucault houve grandes pontos de controvérsia. Porque, se formos a ver, não é? Foucault poderá ter se equivocado em determinados momentos. Por exemplo, quando foi para o Irão apoiar a revolução do Khomeini, não é? Que revolução era aquela? Não era revolução nenhuma, não é? E ele equivocou-se nesse aspecto. Também, eventualmente, se equivocou de uma maneira grave ao apoiar aqueles chamados novos filósofos que apareceram depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma série de indivíduos que tinham pertencido ao maoísmo ou que tinham pertencido à extrema-esquerda passaram-se com uma facilidade alucinante, mas também temos casos em Portugal bem característicos, não é? Conhecidos de toda a gente, se passaram da extrema-esquerda para o status quo, não é? Pós-moderno. E vieram a apoiar, não é? Governantes franceses vários, sendo características, várias figuras, enfim, desses novos filósofos, não é? E o Foucault prefaciou até um livro de um desses novos filósofos. Quer dizer, o Foucault, que neste livro, O Nascimento da Biopolítica, que é o seminário que ele deu no Colégio de França em 1979, e que é muitíssimo interessante porque faz a história dos vários neoliberalismos, como é que os vários neoliberalismos surgem nos vários países do mundo, não é? Como é que se gerou porque assim como nós podemos assistir à gestação do nazismo e das ideias nazis, que são filosoficamente muito apoiadas por todo um conjunto de pensadores, não é um louco, não. O Hitler não é um louco, fazer do Hitler um louco é realmente uma forma de diluir o problema do nazismo. Ainda agora o Zé referia que nós podemos voltar a ter o nazismo, aliás já o temos, não é? Temos muitos partidos nazis ou pró-nazis na Europa, não é? Neste momento, temos pessoas a atuar como autênticos quase nazis, não é? Mas é outra matriz, é outra coisa. Quer dizer, nunca já sabemos. De segunda ordem, não é? Pois, já sabemos que nunca que a volta ao passado, não é? Quer dizer, o franquismo do Rajoy não é o Franco, não é? Os diabos. Quer dizer, o nazismo de um partido nazi atual já não é exatamente igual ao anterior, mas, efetivamente, o que se passa é que há uma recorrência de determinado número de ideias, não é? Que até os melhores, não é? Como o Foucault, não é? Eu tenho aqui, neste Kindle, eu tenho um aparelho que me permite comprar livros com uma rapidez muito grande, tenho aqui um livro, aliás tenho a versão francesa e a versão inglesa, são livros diferentes, tenho um em francês e outro em inglês, em que é discutido até que ponto é que o Foucault não se deixou, de certo modo, contaminar e impressionar, o que é muito fácil, pelas ideias neoliberais. Portanto, quer dizer, e por outro lado, para citar aquele filósofo que eu não queria falar,
aquele pensador que eu não queria falar, ele classificou, de uma maneira, classificou o Foucault, embora o respeito muito, porque quando se chega a um determinado grau, é o que eu digo, quando se chega a um determinado grau de qualidade, o Foucault é um autor fascinante. Eu adoro ler o Foucault, os seminários do Foucault em francês, adoro ouvir o Foucault nos vídeos que tem, até nestes discos que ele, a antologia sonora do pensamento francês, as que estão no YouTube, como disse o António. Eu adoro ouvir a voz do Foucault. O Foucault é uma pessoa de uma clareza, de uma concisão, de uma inteligência superior. E quando se chega a isso, é isso que distingue a filosofia da política, não é? É que, na filosofia, mesmo um autor como Heidegger, que era um nazi convicto, é um grandíssimo filósofo. Nós não podemos reduzir o Heidegger assim, tal para o canto, como sabemos todos, não é? É um grande autor. A mesma coisa, nós podemos equivocar-nos. O próprio Zizek disse que se fosse americano, votaria no Trump. Não sei se agora voltaria a dizer a mesma polémica. Já se retratou. Já se retratou. Realmente é uma coisa que ele próprio disse, ensandeceu. Eu acho que neste momento nem os apoiantes do Trump voltariam a votar. Claro. Nem os mais fanáticos Desculpem ter sido tão longo. Só a família. Mas isto é só para dizer que a história é um assunto altamente controverso, altamente político, e onde nunca há uma visão neutra. A propósito da repressão na Catalunha, portanto, houve emergência de acontecimentos repressivos, mesmo antes do franquismo. Em 1909, houve a Semana Trágica na Catalunha, que levou ao fuzilamento de um grande pedagogo, o Francesco Ferrer, e outros companheiros dele. Francesco Ferrer foi um grande pedagogo, criador das escolas modernas, que eram apologistas contrárias às escolas repressivas anticlericais. Clericais. Portanto, as escolas modernas eram anticlericais, por natureza. Claro. Deixando a Catalunha. Só acrescentar uma pequena coisa. Quando o governo republicano na Catalunha tentava resistir às investidas sucessivas, não é, do exército opressor que vinha reocupar a Espanha, comandado pelo caudilho, quando eles tentavam resistir, eles estavam perante problemas muito complicados que os levaram à derrota. E porque essa derrota não era certa. Aliás, uma das coisas muito interessantes da história é que nunca nada é previsível. É nisso que o Hegel tem uma certa razão ao dizer que a história, a tal coruja de Minerva, só se percebe depois ao crepúsculo, quer dizer, ao fim dos acontecimentos. Porque o que se passava com os republicanos, com cabeça, tronco e membros, pessoas que tinham razão e que estavam na sua razão, etc., é que havia uma série de anarquistas, um movimento sindical e anarquista, sindicalista anarquista, da Catalunha, que tomava atitudes do estilo de fuzilar uma quantidade de padres católicos. E que isso irritava enormemente a parte da população que evidentemente era crente, etc. Quer dizer, eles não conseguiram controlar todo um conjunto, eles tinham de defender das forças que, paulatinamente, não é, tinham conquistado Lérida e já iam a avançar sobre Barcelona. Tinham que controlar as questões em Barcelona, e dentro de Barcelona, e dentro daquela zona que ainda não estava ocupada pelo exército invasor, não é? Auxiliado pelo Hitler e pelo Mussolini, eles tiveram que fazer toda uma gestão muito difícil, não conseguiram, de lutas de grupos revanchistas uns contra os outros ali. Quer dizer, portanto, a Catalunha é um sítio, é um problema, é uma ferida que não pode deixar de incomodar qualquer democrata, penso eu, não é? Pelas múltiplas sofrimentos que sofreu, não é? Ao longo do tempo, pelos equívocos, e a própria Espanha. A própria Espanha, isto é um problema muito interessante que sempre me interessou, não é? A própria Espanha